à igreja, porque exatamente um ano eu estive aqui, não nesse prédio, mas naquele prédio, também de férias, e fui convidado a pregar na igreja dos irmãos. Foi uma alegria. E exatamente um ano depois eu estou aqui, agora vendo que Deus tem abençoado a igreja, dando um local ainda mais agradável, mais espaçoso, e nós rogamos a Deus que Ele continue abençoando a igreja dos irmãos, o pastor Aurélio, o conselho, porque é sempre uma alegria ver a igreja genuína do Senhor. O Evangelho é pregado com simplicidade e ela cresce de uma maneira natural. Ela cresce por meio da pregação da palavra, e não por meio de subterfúgio humano. Então é uma alegria perceber como Deus tem abençoado os irmãos, tem feito isso conosco também lá em Campina Grande. Nós somos igrejas irmãs, né, muito próximas, muito semelhantes, inclusive na maneira de cultuar o Senhor. E é sobre isso que eu queria falar hoje de manhã. A maneira de cultuar a Deus, como foi prescrita a palavra de Deus. A prescrição do culto, ela vem dada pelo próprio Senhor. Ela não é algo que não pode ser algo inventado pelo coração humano. E o Senhor deixou isso prescrito nos seus mandamentos. Eu queria expor hoje pela manhã o segundo mandamento, que versa justamente sobre a natureza do culto, sobre a prescrição bíblica em relação ao culto do Senhor, e à noite falar sobre o dia em que o Senhor separou para essa adoração, o dia do Senhor. Então hoje nós vamos ver o segundo mandamento pela manhã, o quarto mandamento pela noite. Eu queria que o irmão abrisse a palavra do nosso Deus no livro de Êxodo capítulo 20. Nós vamos ver apenas os versos de 1 até o verso número 6. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, visível a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A presença do Senhor em tua oração. Pai bendito, queremos te dar a graça, Senhor, porque o Senhor nos trouxe à tua casa, nos deu o privilégio, Senhor, no dia do Senhor, podermos entoar cânticos, Senhor, que emanam da tua Escritura. Podemos, Senhor Deus, orar ao Senhor, tendo a certeza de que, pela mediação de Cristo, nós somos ouvidos, temos os nossos pecados perdoados, ouvimos a tua voz, Senhor, por meio da leitura da tua palavra. Mas agora suplicamos, humildade, que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor. Que o Senhor possa desvendar os nossos olhos, para que com toda clareza o povo possa enxergar a beleza do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ainda na tua lei. É a nossa oração em nome do teu Filho. Amém. Quando nós olhamos hoje para a situação espiritual da igreja evangélica no Brasil, percebemos, irmãos, como há uma confusão generalizada no que diz respeito ao culto. Vemos expressões claras, absurdas do que é cultuar a Deus segundo o coração humano. Exemplo disso, quando se liga à televisão e vê um pastor pregando e dizendo que você tem que colocar um copo
em cima da televisão um misticismo pagão, ou outros ainda que ensinam que o culto fervoroso é o culto onde as pessoas pulam dentro da igreja, onde dons que são estranhos à palavra do Senhor são manifestos, e aquilo é declarado como sendo algo bom, algo agradável, que deve ser inclusive buscado pelos crentes. Quando nós percebemos esse extremo, nós não percebemos que para se chegar nesse extremo, longo caminho foi tomado. Não se começou colocando o golpe em cima da televisão. Não se começou vendendo rosa ungida. Não se começou fazendo trenzinho na igreja. O erro inicial, ele é sutil. Ele é discreto até. Quando nós olhamos, por exemplo, para a história da criação, o início, o primeiro erro, o primeiro pecado humano, também foi assim. Não foi um grande equívoco teológico, mas sutil, pequeno. O diálogo da serpente com Eva, a proposta da serpente é colocar dúvida na bondade de Deus. Como Deus é tão bom, dá um jardim completo, mas diz que você não pode tocar em nada. E aí vem o erro de Eva, quando Eva começa a acrescentar e começa a diminuir algo da Escritura. Perceba, ela diz, não foi assim que o Senhor disse. Ele disse que nós podemos tomar de qualquer fruto, comer de qualquer fruto, menos desse fruto. Porque ele disse que desse fruto eu não posso nem comer nem tocar. Mas a palavra de Deus, em Gênesis 2, 15 a 17, foi pouco diferente. O Senhor havia dito que ela não poderia comer. Disse a Adão que ele não deveria comer. E aí Eva acrescenta uma única palavra. Ela nem pode nem tocar, nem comer. Ela acrescenta algo que não existia na lei de Deus. Ela é como um fariseu que vai além da lei. Mas em seguida, o outro ponto hermenêutico também é quebrado. Quando Eva diz, quando ela retira o certamente morrerás, ela exclui também o livremente. Então ela retira e ela acrescenta a palavra de Deus, aquilo que Deus não havia dito. Mas foi só um pequeno erro. Uma única palavra acrescentada, duas únicas palavras diminuídas da palavra do Senhor. Mas foi justamente nesse erro que a raça humana inteira caiu. Quando Adão come do fruto, por conta de um pequeno e sutil erro, toda a raça humana cai. Portanto, irmãos, aquele erro extremo que nós vemos na televisão hoje, que é pregado como sendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não começou ali. Ele começa com algo que é muito pequeno, aparentemente. Algumas pessoas vão dizer que nós nos apegamos a algumas partes da Escritura e damos tanta ênfase ao culto, mas isso é tão simples. Isso é um pequeno equívoco. Lembre-se, os grandes erros começaram com pequenos equívocos. A questão da adoração, irmãos, ela não foi deixada para que o coração humano possa legislar sobre ela. Não é o que eu penso, não é o que eu acho que seja melhor, não é a maneira mais adequada para cada comunidade cristã, mas é segundo foi prescrito pelo Senhor na sua palavra. Muito embora não seja ponto pacífico, nem mesmo entre os evangélicos, a adoração bíblica ela foi deixada pelo Senhor na sua palavra. Nós vemos até mesmo na reforma uma divisão, duas correntes sobre a interpretação do que deve ser o culto. Um culto deve ser manifesto em comunidades da aliança. Nós vemos, por exemplo, o que falava Lutero, né, sobre a prescrição bíblica ao culto. E Lutero entende que há uma certa flexibilidade na adoração quando ele diz que aquilo que não foi prescrito logo está permitido, ou seja, aquilo que não foi proibido está permitido, criando assim o princípio normativo da adoração,
que é mais abraçado no meio evangélico, porque pegando esse ponto de Lutero, e veja, Lutero não era nenhum louco, ele simplesmente se apegou a esse ponto, e os seus discípulos, né, não chegaram ao extremo, mas hoje, tomando Lutero como base para adoração, né, alguns redutos evangélicos dizem que logo aquilo que não está proibido é permitido, então pode praticamente tudo. Tudo que não está prescrito como ordenança é permitido, logo quase tudo pode. E Lutero não defendia isso, mas foi um equívoco na teologia de culto de Lutero. O que é que diz a Escritura? O que é que diz a reforma protestante como um todo? Ora, a reforma, ela reflete aquilo que diz a palavra de Deus. Mas o que diz a palavra de Deus em relação à prescrição sobre culto? Olha comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 4. Vamos ver quais são os esteios, né, os limites da palavra de Deus em relação à nossa adoração. Deuteronômio, capítulo 4. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Veja agora, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos dou. Aqui, Moisés está iniciando a exposição aos 10 mandamentos, né? Expondo a uma nova geração de 10 mandamentos. Um longo sermão de Moisés. E quando ele vai começar esse sermão, a primeira palavra é: vocês não podem acrescentar, nem podem diminuir absolutamente nada daquilo que foi dito pelo Senhor. E ele passa a expor mandamento por mandamento. Especificamente, o mandamento segundo, ele é tratado no capítulo 12 de Deuteronômio. Eu queria que vocês abrissem comigo. Deixa eu ver o que aqui é dito por Moisés em relação ao segundo mandamento. Verso número 29. Quando o Senhor teu Deus eliminar diante de ti as nações para as quais vais para possuí-las, e as desposares e habitarem na sua terra, guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram essas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Veja, a palavra servir aqui tem por objetivo falar sobre o culto. Vocês não vão cultuar como cultuam os pagãos, mas não farás, verso 31, assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominação ao Senhor e que ele odeia, fizeram ele a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. O que é que o povo de Deus deve fazer? Tudo que eu te ordeno, observarás. Nada lhes acrescentarás, nem diminuirás. A palavra de Deus, segundo Moisés, em termos de culto, é nada a acrescentar e nada a diminuir, mas tudo que foi prescrito deve ser observado. Aquilo que não foi prescrito logo está proibido. Essa é a lógica de Moisés, que começa a Escritura, mas que também fecha a Escritura. Veja comigo, Apocalipse capítulo 22. Apocalipse 22, verso 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se achegam escritas neste livro. Logicamente, irmão, nós estamos tratando aqui do livro de Apocalipse. Então,
João se refere é ao livro de Apocalipse. Mas Apocalipse não está dissociado do restante da Escritura. Apocalipse faz parte de uma grande revelação. E a estrutura dada à revelação, no início foi: nada acrescentareis, nada diminuireis. E aí, quando o Senhor vai fechar a sua revelação canônica, ele diz exatamente as mesmas palavras. A adoração bíblica, ela precisa ser conforme foi prescrita. Eu não posso aumentar nenhum elemento de culto, eu também não posso diminuir nenhum elemento de culto, porque ela precisa ser segundo o que foi prescrito pelo Senhor. Esse é um grande desafio, não só da nossa geração, mas é um desafio de toda a raça humana caída. Se conformar à palavra de Deus. Se conformar àquilo que o Senhor determinou como sendo algo bom. Porque a tendência do nosso coração é justamente inversa. A tendência é querer acrescentar algo que seja mais agradável a mim, que seja mais desejável à nossa comunidade, e começar a adaptar o culto bíblico à nossa necessidade. Mas o culto, segundo o prescrito, é o melhor para o homem, porque foi dado pelo Senhor. O segundo mandamento, irmãos, ele é tratado como um apontamento do erro do outro, nunca do nosso próprio. Porque nós achamos que estamos prevenidos desse erro. Ora, nós estamos numa igreja reformada, uma igreja bíblica, e parece não haver possibilidade da queda nesse quesito. E aí nós apontamos, por exemplo, para os romanos, o catolicismo romano, como sendo a grande expressão da idolatria em relação ao culto. E de fato é uma grande expressão, mas não é a única. Dentro do cristianismo protestante, aquele que se desviou do protestantismo histórico, nós temos inúmeras práticas que são pagãs dentro do culto. Elementos que foram acrescentados, elementos que foram diminuídos. Mas como todo mandamento, também o mandamento em relação ao culto, à idolatria, não diz respeito apenas ao aspecto externo, mas também diz respeito ao coração. É essa interpretação da lei, em Mateus capítulo 5, dada pelo Senhor. O meu coração precisa ser contemplado. Logo, nós também estamos dentro do grupo que peca contra o segundo mandamento. Nós estamos incluídos naqueles pecadores que quebram a lei de Deus também do segundo mandamento. O nosso coração, ele peca quando no culto nós pensamos em algo estranho ao culto. Quando o desejo do nosso coração ele é inverso àquele passo da liturgia que está sendo ministrado pelo ministro ordenado. Quando, de alguma maneira, nós queremos adaptar algo para a nossa realidade. É bem verdade que existem algumas circunstâncias de culto que não são prescritas. Por exemplo, em relação ao horário de culto. Antes de vir para cá, eu perguntei ao pastor Aurélio qual é o horário do culto de vocês. E, por coincidência, é o mesmo horário nosso lá. Mas poderia ser outro. Poderia ser 9 horas. Poderia ser 10 horas. Isso não está prescrito na palavra de Deus. É uma circunstância de culto. Vocês vejam, há pouco tempo vocês se reuniam em outro lugar. Agora, por conta da necessidade, vocês acabam promovendo um melhor conforto para a igreja se reunir nesse lugar. Isso é uma circunstância de culto, nunca um elemento. Os elementos de oração, pregação, ministração dos sacramentos, cântico dos salmos e cântico de bons hinos da palavra do Senhor, esses não podem ser acrescidos nem diminuídos, mas devem ser respeitados exatamente. Por onde começa o erro? Veja, usando mais uma vez o catolicismo romano como parâmetro para o erro ao segundo mandamento, já que eles distorceram tanto o culto que acabaram deixando de chamar o culto de culto e passaram a ter uma missa como um sacrifício repetitivo da obra de Cristo.
catolicismo romano, para criar o subterfúgio da sua prática, eles mudaram a teologia. Joseph Piper, quando trata desse assunto, ele diz que essa é a tendência do homem. Ele primeiro cria uma prática e depois procura na Escritura uma base bíblica para sustentar a sua prática. Quando na Reforma Protestante é justamente o contrário que é defendido. A prática, ela emana da lei. A lei é que define a minha prática. Assim, adaptando a sua própria realidade, o catolicismo romano chegou ao ponto de unir dois mandamentos num só para poder basear a sua prática de culto. Vejam, voltando para ele no capítulo 20, nós podemos perceber claramente, irmãos, que o primeiro mandamento, que conversa sobre idolatria e sobre incredulidade, é a proibição da idolatria e a proibição da incredulidade. Ao mesmo tempo, porque o mandamento tem esse sentido, nós vamos ver na escola dominical, aonde o pecado é proibido, o oposto lhe é requerido. Ou seja, quando ele proíbe o ateísmo e a idolatria, ele está obrigando o homem a ter a verdadeira crença. O homem deve a Deus toda a adoração, deve a Deus a credulidade. Mas esse é um mandamento. Muito embora ele esteja ligado ao segundo, ele não se confunde com o segundo. O primeiro diz, eu preciso adorar ao verdadeiro Deus. O que diz o segundo? A maneira de adorar o verdadeiro Deus. Na prescrição católica romana, é exatamente o oposto. Eu preciso adorar o verdadeiro Deus no primeiro mandamento, e eu preciso ser crédulo, eu preciso manifestar a fé. E o segundo mandamento diz que eu não posso adorar um falso Deus por meio de imagens. Ou seja, ele exclui a adoração de Deus por meio de imagens. Logo, é permitido adorar a Deus por meio de imagens, segundo o catolicismo romano. Unindo o primeiro mandamento com o segundo. Dizendo que o primeiro proíbe o ateísmo e o segundo proíbe a idolatria com outros deuses. Não parece ser isso a verdade. O primeiro mandamento está nos ensinando a ter o verdadeiro Deus como nosso Senhor. E o segundo vai nos ensinar como adorar esse verdadeiro Deus. Ele não proíbe simplesmente o fato de eu fazer uma imagem de outro Deus, mas ele me proíbe também fazer imagem do verdadeiro Deus, porque Deus não pode ser adorado por meio de imagem. Ainda tentando pensar um pouco mais sobre isso, alguns vão defender que a pessoa, a primeira pessoa da Trindade não tem como ser registrada em papel e caneta, em tinta e papel, mas a segunda pessoa poderia ser expressa dessa maneira. Veja como muitas revistas, de escola dominical, infelizmente até da nossa própria denominação, trazem a figura de Cristo ali desenhada no papel. Eles vão dizer que a figura do Pai é impossível, mas do Filho é. Thomas Watson tratou desse assunto, sobre a possibilidade de trazer uma imagem de Cristo. Veja, ele lança a pergunta e ele mesmo responde. Se não é legítimo fazer a imagem de Deus o Pai, não podemos fazer a imagem de Cristo que tomou a natureza do homem? Não. É a divindade de Cristo unida à sua humanidade que o faz Cristo. Portanto, fazer uma imagem de sua humanidade, quando não podemos fazer uma imagem de sua divindade, é pecado. Porque é fazer um Cristo pela metade. Estaríamos separando o que Deus uniu e tiraríamos aquilo que principalmente faz ele ser Cristo, ou seja, a sua divindade. Quando Cristo ele é representado, ora, ninguém nunca viu Cristo, mas alguns conseguem representá-lo. Ninguém sabe como, na sua figura humana. Ainda que aquela figura fosse retratada exatamente como Cristo era, como homem, ainda assim é pecado. Porque Cristo foi unido em duas naturezas. Ele é plenamente homem, mas não esqueçamos que ele também é plenamente Deus. Para que Cristo fosse representado de uma forma fidedigna, ele precisava ser expresso em papel e caneta como homem, mas também como Deus. E isso nós sabemos que é impossível. O breve catecismo da nossa igreja, na pergunta 51, fala sobre o que é proibido no segundo mandamento. O segundo mandamento proíbe a adoração de Deus por meio de imagens.
ou por qualquer outra forma não revelada na sua palavra. Por meio de imagens. E aí, a nossa tendência é achar que a imagem é simplesmente aquele estátua, né? Aquela figura humana que é adorada. Mas aqui o mandamento, quando é expresso no símbolo de fé, diz que não somente pela imagem, mas por qualquer outra forma que não seja a prescrita por Deus. E aí, não é apenas o ídolo, mas a adoração do próprio e verdadeiro Deus. Nós temos na Escritura, pelo menos um exemplo de alguém que, tentando acabar com a idolatria em Israel, acabou caindo na idolatria por meio da imagem do próprio Deus. Eu queria que vocês abrissem comigo no segundo livro de Reis, capítulo de número 9 e 10. Segundo livro de Reis, capítulo 9 e 10. Na verdade, nós vamos ver apenas uma parte do capítulo 10. Mas você percebe que, a partir do verso 30 do capítulo 9, a narrativa trata sobre a morte de Jezabel. Quando Jeú, ele aplica a palavra de Deus, acabando com essa mulher ímpia, e em seguida ele extermina a casa de Acabe, no início do capítulo 10. No versículo 28 do capítulo 10 é declarada a vitória de Jeú sobre o paganismo. Veja, verso 28. Assim Jeú exterminou de Israel a Baal. Esse homem seguiu um bom caminho, ele trilhou um bom caminho, tentando acabar com a idolatria a Baal. O problema é que um outro aspecto do segundo mandamento não foi tratado por Jeú. Em seguida, porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Os bezerros de ouro que eram adorados em Israel, eles não tinham o objetivo de tratar sobre um outro Deus, mas era tratando de Yahvé de uma maneira errada, ou seja, era adorando a Deus da maneira que Deus não queria, que Deus não prescreveu. Então esse homem acabou com a idolatria a outros deuses, a Baal, mas instituiu a idolatria que aparentemente para ele era santa. A idolatria é o próprio Deus. E o Senhor, logo em seguida na narrativa, você vê que Jeú morre, e ele morre de uma maneira trágica, porque a maldição da lei caiu sobre ele. Ele retirou a Baal, mas colocou a adoração a Israel, diante de Israel, do verdadeiro Deus, de uma maneira que não foi a ordenada pelo Senhor. E aí nós entendemos, irmãos, que não é simplesmente o fato de alguém abrir a Bíblia e começar a falar dela que define se a pessoa realmente está adorando a Deus ou não. Isso é ingenuidade nossa, muitas vezes. Porque vemos um pastor com a Bíblia aberta e falando alguma coisa sobre Jesus, então nós temos que dar nossa atenção, nós devemos nos curvar àquilo que está sendo dito, nós devemos nos curvar à palavra que é pregada segundo ordenada pelo Senhor. Ao culto que exalta a pessoa de Cristo e não simplesmente cita o nome de Deus. Porque o Jeú citava o nome de Deus, o verdadeiro Deus, inclusive. Mas o problema é que ele, retirando Baal, colocou um bezerro e dando o nome a esse bezerro do próprio Yahvé. A questão não é simplesmente adorar a Deus, é adorar da maneira que ele nos ordenou. Voltando ao mandamento mais uma vez, o mandamento segundo, ele é um longo mandamento, vai do capítulo do verso 4 até o verso 6. Comparado ao primeiro, né, frase simples, não terás outros deuses diante de mim, ou ao sexto, sétimo e oitavo, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Ele é um mandamento extenso. E nós precisamos entender o porquê dessa extensão. Por que os mandamentos são tão curtos e outros são tão longos? Thomas Boston, um teólogo puritano, ele trata sobre o assunto e diz que alguns mandamentos eles podem ser simples e rápidos. Eles são claros na nossa mente.
Nosso entendimento é claro. Ou seja, quando o mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim, isso é muito simples de ser entendido. Não há necessidade de uma explicação. Mas quando o mandamento passa a tratar do culto, isso precisa ser explicado. Isso não é fácil de ser entendido. A natureza, ela declara quem Deus é. É um sermão sem uma palavra só. Mas ela não lhe diz como adorar aquele Deus que ela declara. Então, o segundo mandamento, o quarto mandamento, que fala sobre o dia do Senhor, são mandamentos mais extensos, porque precisam ser explicados. Outros mandamentos são mais curtos, porque são mais claros. Entendendo a estrutura do mandamento, que é um mandamento mais longo, nós podemos dividir esse mandamento em 3 partes. E a primeira parte desse mandamento é a regra, que se encontra no capítulo, no verso de número 4. Diz o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. A questão aqui, irmãos, antes de tratar exatamente sobre a regra, é bom que se diga que o mandamento não proíbe uma expressão artística, porque alguns cristãos, na ânsia de guardar o mandamento, acabam sendo fariseus, acrescentando algo que o mandamento não diz. Aqui a questão não é a arte pela arte, mas é a arte quando ela funciona com um fim religioso. Eu não posso fazer uma arte e me prostrar diante dela, porque aí o fim é religioso e Deus não pode ser adorado dessa maneira, nem que seja uma arte relembrando o verdadeiro Deus. Mas eu posso fazer arte com outro sentido, para cumprir, inclusive, um mandato cultural deixado desde a criação. Nesse sentido, é permitido a questão da arte, né? O desenvolvimento da criação como arte, mas nunca em relação ao culto. Por outro lado, é possível fazer arte também, inclusive imagem de escultura, no culto bíblico. Estranho, não é? Mas quando é prescrito, quando é ordenado. Abra comigo em Êxodo capítulo 31. Êxodo 31. Quando o tabernáculo vai ser erguido, o Senhor diz as seguintes palavras: disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavouras. Eis que lhe dei por companheiro a Lioabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado: a tenda da congregação e a arca do testemunho, e o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com seus utensílios, e o candelabro de ouro puro, com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com seus suportes, e as vestes finamente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdotes. O óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. É possível que haja algum tipo de encenação no culto bíblico? É possível que algum tipo de imagem seja trazida ao culto bíblico? Sim. E não ao mesmo tempo. Sim, porque quando Deus prescreve, quando Deus ordena, veja, a insistência de pelo menos 2 versos: conforme eu ordenei. Eles farão conforme foi ordenado. Ou seja, eles não fazem algo do coração deles. Eles fazem porque Deus mandou. No culto da antiga aliança, um culto cheio de sombras, cheio de imagens, né, que tinha muita glória externa, apontando para Cristo, assim era feita a adoração. Também por meio de imagens que foram ordenadas. Mas por que não devo fazer imagem no culto? Porque no Novo Testamento nós vemos que o culto é cada vez mais simples.
mais perto da cruz, menos sombras, menos imagens, menos arte e mais glória interna. Veja como é que é uma igreja do Novo Testamento. 4 paredes, alguns bancos para os irmãos sentarem no culto, como o pastor prega. Nada mais do que isso. Mas por que nada mais? Não seria mais bonito se nós tivéssemos algumas imagens, anjos, candelados, velas? Não foi ordenado no culto da nova aliança. Portanto, aquilo que não é ordenado está logicamente proibido. A regra é essa. E por que a regra é essa? Porque a regra do Novo Testamento é dar toda a glória, toda a atenção ao Senhor Jesus Cristo. O culto é cristocêntrico. E aí, irmãos, outro parêntese, o culto é cristocêntrico, porém não é cristomônico. Ou seja, não fala só da pessoa de Cristo. Porque a cristomonia é falar só de Cristo. A cristocentricidade é falar de Cristo como centro. Mas sabendo que Cristo, ele faz parte de uma trindade. A obra de Cristo é a obra da trindade. O Pai elegeu, o Filho consumou, o Espírito Santo opera a obra em nossos corações. Assim é o culto da nova aliança. Todo o centro está no Senhor Jesus Cristo. E, por termos Cristo como centro, nós nos fazemos diferente dos pagãos. Porque é exatamente isso que o segundo mandamento diz, veja, voltando para o capítulo 20. Não se deve fazer imagem de escultura, nem do que há acima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Por quê? A proibição tem a ver com o culto, inclusive por meio da obra da criação. É uma tendência do coração humano. Eles estão sendo retirados do Egito, eles estão sendo libertos do Egito. Como era a adoração no Egito? Os irmãos devem se lembrar que em cada praga do Egito, elementos da criação eram apontados. De uma chuva de moscas, de um enxame de gafanhotos, você tinha chuva de pedras, elementos da criação que tornavam-se contra o pagão. Porque o que é que o pagão adora? A criação. E aí Deus está dizendo, eu sou o Senhor da criação, eu vou colocar a criação contra a criatura, eu vou colocar aquilo que vocês adoram contra vocês, para mostrar que eu sou o único Senhor. Na proibição do segundo mandamento, nós não podemos fazer imagem de nada da criação, porque aqui há uma diferenciação entre Criador e criatura. Romanos capítulo 1, quando Paulo vai tratar sobre a idolatria, ele diz que os homens, tendo se entregue à adoração da criação, eles passaram a adorar mais a criação do que o Criador, e Deus retirou o freio que o sustentava. E o último degrau da devassidão foi quando o Senhor libertou esses homens para viverem conforme os seus corações, e eles se inflamaram homem com homem. Por quê? Eles não amavam tanto a criação, agora vocês vão amar uns aos outros. Um homem que é outro homem, uma mulher que é outra mulher. Esse é o último passo da devassidão que começou com a idolatria. A idolatria leva ao homossexualismo. Porque um homem, amando tanto alguém que é parecido consigo, que ele passa a adorar a sua própria imagem, querendo ter outro homem do seu companheiro. A diferenciação da regra do segundo mandamento é essa: Criador e criatura. Mas a segunda parte do mandamento fala sobre a razão de Deus proibir. Veja, verso 5. Não as adorarás e lhes darás culto. E aí vem o porquê. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Porque eu sou um Deus zeloso. É a natureza do amor divino que define como ele deve ser adorado. Como Deus é? Deus é Espírito. Como deve ser a adoração do verdadeiro Deus? Também é Espírito. Logo, não pode ser por meio de imagem. Como Deus requer a sua adoração?
segundo foi ordenado. Como foi ordenado? Na palavra, ou seja, a adoração é segundo a natureza de Deus em espírito e segundo foi ordenado em verdade. Qual é a razão para que seja assim? Porque Deus é Deus zeloso. A expressão zeloso, ela é usada em alguns contextos como Deus ciumento, Deus que tem ciúme do seu povo. Não é uma linguagem estranha, porque você percebe que toda a Escritura trata do relacionamento de Deus com o homem, de Deus com o seu povo, como sendo uma relação de um casamento. Isaías 54 diz que eu sou o teu criador, o teu marido. E ele está tratando ali de uma viúva desprezada que ele toma para si como mulher. O Novo Testamento trata de Cristo e a igreja. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. O primeiro mandamento diz: vocês não devem ter outros deuses diante de mim. Quando tratei sobre o primeiro mandamento na igreja, usei a figura de Oséias. Oséias, ele vai tomar uma mulher, uma prostituta, ele leva para casa, ele honra aquela mulher. E quando aquela mulher está tratada, bem cuidada, ela quer voltar para o prostíbulo. Ou seja, ela vai adulterar diante do seu marido, a olhos vistos. Ela não tem mais vergonha. Deus está apontando o nosso pecado de idolatria à semelhança dessa mulher. E ele está dizendo: eu sou Deus ciumento e vocês adoram outro Deus diante de mim. Por que eu não posso ter um culto segundo aquilo que me agrada? Porque Deus é Deus zeloso. É um Deus que tem ciúme do seu povo. Ele sabe que se o seu povo seguir a adoração segundo o nosso coração, nós vamos nos distanciar dele cada vez mais. Para que nós não nos distanciemos, ele diz: não faça imagem de escultura, mas adore segundo o que foi prescrito. Esse ponto, onde um homem passa a dar um grito de liberdade e dizer que vai adorar da maneira que acha que é devido, chega ao extremo da adoração, quando o idólatra passa a ter dificuldades até mesmo com o objeto da sua idolatria. Eu queria que vocês abrissem comigo em Isaías capítulo 6. Vamos ver no chamado de Isaías como a idolatria já havia tomado conta de Israel. Capítulo 6 de Isaías trata da convocação de Deus ao profeta. Deus se revela no alto e sublime trono. Isaías é constrangido pela santidade do Senhor. Ele é tocado e transformado nos seus lábios. E aí, por fim, vem o chamado. E no chamado, Deus diz o seguinte, verso número 9. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Qual era o pecado de Israel na época de Isaías? Idolatria. Capítulo 1 diz que aquele povo continuava adorando ao Senhor no culto, eles não deixavam de cultuar, mas Deus disse: as vossas festas, os vossos sábados não têm sentido nenhum, as orações não são mais chegadas ao meu trono, porque é algo que me distancia de vocês. Vocês oram e eu não ouço a oração de vocês, porque o pecado de vocês me distancia do relacionamento que eu tinha com o meu povo. E aí Isaías é levantado para pregar, e aquele povo vai ouvir a pregação e não vai entender. Eles vão ver, e vendo com os olhos não compreenderão. Ouvindo com os ouvidos não estarão aptos a ter fé. Esse é o chamado. O povo idólatra, onde é levantada uma profecia, um profeta vai ser
trazidos, mas eles não vão ser salvos. Esse é o mistério de Isaías. Por que Deus trata assim com Isaías? Há uma indicação desse fato no Salmo 115, o Salmo, inclusive, que nós lemos já hoje. O Salmo número 115 fala sobre a idolatria. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Como é que é a descrição desse ídolo? Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, sua mão não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Veja a semelhança na linguagem do chamado de Isaías com o Salmo número 115. E o Salmo começa dizendo: os ídolos deles são obra de mãos humanas. Um outro texto que foi lido aqui durante o culto, Atos capítulo 17, Paulo fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Veja a mesma linguagem. O ídolo deles é feito por mãos humanas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nessa linguagem, um autor conhecido da nossa época, J.K. Bill, ele fala que o fato de dizer obra de mãos humanas é algo que é feito segundo o coração do homem. É algo que segue o propósito do nosso coração. Ou seja, o ídolo é algo que satisfaz o coração do homem. E o templo feito para a adoração de um ídolo também é algo que satisfaz a adoração segundo o coração do homem. Eles vão fazer um ídolo, eles vão ter imagem, vai ter ouvidos, mas não ouvem, vai ter olhos, mas não veem, vai ter boca, mas não falam, e pés que não andam. Esse é o ídolo. Agora, e o idólatra, como ele é? Verso número 8. Tornam-se semelhantes a eles, os que os fazem e quantos neles afirmam. À medida que o idólatra vai seguindo na sua idolatria, ele criou um ídolo com as suas mãos, ele passa a adorá-lo, e ele vai ficando cada vez mais à semelhança do ídolo. Ele vai tendo ouvido, mas não ouve, ele vai ter olho, mas não vê. Ou seja, a pregação do Evangelho para ele é absolutamente nada, porque ele é cego, ele é surdo, ele é mudo, ele é igual ao seu ídolo. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem, do que eles adoram. Agora, como é que é a adoração verdadeira ao Senhor? Fala comigo em 1 João capítulo 3. Um exemplo claro do que aconteceu com Israel, a idolatria dele, se tornando cada vez mais próximo ao ídolo, é quando eles fazem um bezerro de ouro esperando pela descida de Moisés. Moisés demora, eles não perseveram na fé, eles tomam os despojos do Egito e fazem ali um bezerro de ouro e começam a adorar Yahvé por meio daquele bezerro. E a questão é que, quando Moisés desce, passa a chamá-lo de homens de dura cerviz. Por que homens de dura cerviz? Cerviz é essa parte posterior aqui, a nossa nuca. Como é que a cerviz de um bezerro? Ele não tem essa facilidade de olhar para um lado e para o outro. Como é que se tornou o idólatra? Semelhante ao seu ídolo. Homens de dura cerviz. Eles se tornaram a semelhança do seu ídolo. Agora, quem adora o verdadeiro Deus? A quem se assemelha? Palavras de João na sua primeira carta. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai.
a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nós vamos nos tornar semelhante a Ele. Quando? Na glória. Mas como eu me torno cada dia mais semelhante ao meu Redentor? No culto ordenado por Deus. Nós vamos nos tornando cada dia mais próximos a Cristo, semelhantes a Cristo, por meio da nossa adoração. Se a adoração é conforme foi ordenada, nós nos tornamos cada dia mais semelhantes ao nosso Senhor. Aconteceu isso na criação, quando o homem quis ser igual a Deus, mas da maneira errada. Veja, aqui a promessa é a mesma que a serpente deu a Adão e Eva. Vocês vão se tornar iguais ao Senhor. Mas a proposta da serpente era: vocês vão se tornar iguais ao Senhor em conhecimento. Se tornar igual a Deus em conhecimento é pecado. A proposta de João é: vocês vão se tornar semelhantes a Deus em santidade. Se tornar semelhante a Deus em santidade é nossa obrigação. Porque nós devemos ser santos como o nosso Pai é santo. Não há um lugar mais propício para a santificação que não o público e o culto particular. É o lugar onde nós mais nos exercitamos na santificação. Quando o Senhor nos torna mais próximo dele. Por fim, irmãos, voltando a Êxodo 20, a última parte do mandamento. Há uma regra, não fazer imagens de escultura. Há uma razão, o zelo de Deus. E há também uma promessa. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, meus filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A pergunta 99 do Catecismo Maior diz assim: que regras devem ser observadas para a boa compreensão dos 10 mandamentos? A quarta parte da pergunta, da resposta é assim: e onde um dever é prescrito, o contrário é proibido. E onde um pecado é proibido, o dever contrário é prescrito. Assim como onde uma promessa está anexa, a ameaça contrária está inclusa. E onde uma ameaça está anexa, a promessa contrária está inclusa. Esse segundo mandamento é onde se deixam essa promessa e a ameaça mais claros entre os 10 mandamentos. A promessa é: se vocês zelam pelo culto, não só vocês serão beneficiados, mas as próximas gerações também se beneficiarão do culto verdadeiro. Qual é a ameaça trazida, anexa ao mandamento? Se vocês rejeitam o culto bíblico, não só vocês, mas seus filhos, seus netos, seus bisnetos, logicamente sofrerão com a falta de zelo. E veja, aqui, nesse ponto, o mandamento ele é mais aplicado aos pais do que propriamente aos filhos. A bênção da família, a bênção da aliança, ela começa no culto. Portanto, pais zelosos não são aqueles que simplesmente levam os seus filhos à igreja, mas aqueles que levam os seus filhos a uma igreja onde o verdadeiro culto, onde a verdadeira adoração, ela é trazida a seus filhos. Irmãos, zelar pelo nosso culto é importante, mas zelar pelo culto dos nossos filhos também é extremamente importante. Você ter o privilégio de sentar dominicalmente com a sua família inteira,
todos cultuando, não retirando parte daquele povo, colocando os filhos da aliança numa salinha ao lado para desenharem, para pintarem, mas não, eles vão estar com vocês, ao lado dos pais, cantando com os mais velhos, e aprendendo a cultuar o Senhor comunitariamente. Isso é uma grande bênção para os pais, para os filhos. O contrário também é verdade. Quando você se aproxima e se fixa numa igreja onde não há pregação genuína, adoração verdadeira, conforme ordenado, essa maldição cai sobre você e cai também sobre os seus filhos. Exemplo claro disso está em Levítico capítulo 10. Quando uma família sofre por conta da adoração feita em desconformidade com o Senhor. Levítico 10 diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. Veja, a família de Arão provavelmente era uma família alegre, uma família de orgulho, porque Arão era sacerdote e os seus dois filhos também se tornaram sacerdotes. Nadab e Abiú eram pastores da igreja do Senhor. E no ato de culto, veja, não foi proibido o fogo. Aqui não se está tratando simplesmente do elemento fogo, mas a maneira com que eles trouxeram fogo. É um fogo que não foi ordenado, é um fogo estranho. Essa a linguagem usada pelo narrador. Um fogo que é estranho àquele que foi ordenado pelo Senhor. O que acontece com Nadab e Abiú? Então, verso 2: Saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Saiu fogo do céu, consumiu 2 pastores da igreja do Senhor. Mas esses homens falavam sobre o quê? Sobre Deus. Que Deus? O verdadeiro Deus. Como eles adoravam? Da maneira certa. Mas houve um dia, eles resolveram na sua própria cabeça, trazer um fogo que não era ordenado. E naquele exato dia, o Senhor desceu fogo do céu e fulminou 2 pastores da sua igreja, diante do seu pai. Moisés falando com boca de Deus. Isso é para que vocês vejam a santidade do Senhor e do culto. Deus requer a nossa santidade, não só na nossa vida, mas também no nosso culto. E Arão se calou com a disciplina que o Senhor trouxe diante do seu olhar. A tendência do homem da nossa época dizer assim: pastor, isso foi no Antigo Testamento. No Novo Testamento, ele não faz mais essas coisas. Parece que não leram Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira também são fulminados por trazer algo que não foi requerido, ou da maneira que não foi requerido. Ou não leram ainda o texto do Novo Testamento, a carta aos Hebreus, quando no capítulo 12, verso 28, ele diz o seguinte: Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos. Veja a palavra aqui, servir, é a palavra cultuar, pela qual cultuemos a Deus de modo agradável. Agradável a quem? A Ele, com reverência e santo temor. Qual a razão de cultuarmos a Deus com tanta reverência e temor? Porque o nosso Deus, o Deus do Novo Testamento, é fogo consumido.
foi só Nadab e Abiú que foram fulminados pelo fogo. Mas no Novo Testamento, o selo de Deus é exatamente o mesmo que ele tinha na antiga aliança. A administração da disciplina mudou. Nós não temos visto, mas o fogo de Deus descendo diretamente sobre o idólatra. Se descesse 8, haja fogo. Mas não tem dúvidas que no último dia, aqueles que disseram Senhor, Senhor, profetizaram em nome do Senhor, cultuaram em nome do Senhor, mas faziam segundo os seus corações, de ser lançado no lago de fogo e enxofre, e há choro e ranger de dentes. Irmãos, para muitos, quando nós começamos a tratar sobre o assunto do culto, isso passa a ser motivo de sermos tratados como radicais, como divisores da Igreja de Cristo, porque se acham melhores do que os seus irmãos. E começa a nos tratar como soberbos, quando nós temos cada vez mais zelo pelo mundo. Mas o contrário disso é verdade. A soberba do homem não está em querer fazer o que Deus manda, mas a soberba humana, ela fica cada vez mais clara quando eu abandono aquilo que Deus manda e passo a querer fazer aquilo que está no meu coração. Você se acha soberbo por querer buscar um culto mais puro? Se acha soberbo todas as vezes que você tem um culto simples e bíblico do seu coração pedir algo a mais. Aí está a soberba do seu coração. Tratando novamente sobre a questão dos pais, a nossa geração ela é mais difícil de ser tratada em termos de culto, porque os filhos de hoje eles são ensinados a trabalhar muito com tela desde cedo, né? Então, essa semana, o primo de Eric, inclusive daqui do Rio de Janeiro, que está lá em Campina Grande, ele brincando com o celular e ao mesmo tempo assistindo um vídeo. E ele interagia com o celular e comentava o vídeo. E você fica assim impressionado como é que ele consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas essa cultura, ela vai chegar na igreja. Quando chegar na igreja, ele não vai ter paciência de escutar um pregador 1 hora. Porque é uma tela só. Não muda. Isso vai ficar difícil. Então, os pais têm esse desafio de limitarem a exposição às telas, isso é importante, mas principalmente exercitarem um meio de graça, que é a leitura e meditação na palavra de Deus, na sua casa. Porque quando ele chegar na igreja, ele não vai achar algo entediante. Ele não vai pecar querendo ter um culto que não foi ordenado. Porque ele aprendeu para agradar a Deus no culto, ele ser como ele nos mandou. Deus nos abençoe, Deus. Nos faça sermos cada vez mais zelosos pelo mundo. Orar. Nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra lida, explicada e aplicada aos nossos corações. Uma grande dádiva de você, um grande privilégio, podemos ouvir a tua voz no teu filho. Não só isso, o Senhor também nos deu a alegria de sermos ensinados a maneira correta de adorarmos a Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos cada dia mais zelosos pelo teu filho, em particular em família e também em mundo, para que a adoração genuína nos torne cada vez mais semelhantes a ti, não do modo pecaminoso como Adão e Eva, mas do modo
o Senhor nos promete que sejamos mais santos para a tua glória. E isso acontece com Cristo. Agora não tem teu nome.